Hi there! E aí, já aconteceu de você estar no trabalho, receber um e-mail em inglês e correr lá no Google Tradutor para te ajudar a responder esse e-mail e sair rezando para esse e-mail ter sido traduzido certo? É bem comum, né? Mas não precisa ser assim. Eu posso te ajudar na aula de hoje, te ensinando como é que você responde um e-mail, como é que você começa, como é que você termina. E por fim, eu ainda vou te ajudar com algumas siglas que aparecem lá no meio e você pode não saber exatamente o que significam e como evitar algumas gafes bem comuns, principalmente de quem está começando nesse idioma. Bom, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Treff, eu sou professora e neurocoach de inglês. E se você não sabe o que um neurocoach faz, eu vou te explicar. Eu trabalho com o inglês do seu jeito, como você gosta de aprender, com aulas personalizadas para te ajudar a desenvolver mais rápido de uma forma mais eficaz. Falando em aprender, vamos direto para o que interessa: o e-mail, right? Bom, como eu te falei, a gente vai começar pelas perguntas. Então, as 3 perguntas mais básicas que a gente pode ter é: What's your email? Can I have your email, please? Do you have an email account? E aí, uma coisa para você prestar atenção aqui, ó. What's your? A gente vai juntar. What's your email? E é importante você saber disso, porque muitas vezes na hora de ouvir, a gente não entende, porque a gente fica esperando a pessoa falar What is your name? E de repente saiu um What's your name? E parece que é outra frase, né? Então a gente tem que aprender a juntar, mesmo que você não consiga usar isso na fala logo no começo, quando você ouvir, você vai identificar melhor. Aqui, ó. Can I have? E aqui esse não é pronunciado, né? Can I have your? Às vezes dá até para juntar aqui. Can I have your email, please? Do you have an email account? Do you have an email account? E parece que eles falam mais rápido quando fazem isso, mas na verdade está só juntando, né? Então não mexe na velocidade. Mas ainda assim atrapalha a gente se a gente não souber como isso funciona. E aí a dica que eu dou aqui é, sempre que tiver uma vogal, um som de vogal e depois um som de consoante, eles vão juntar automaticamente, right? Então vou falar mais uma vez para você prestar atenção. What's your email? Can I have your email, please? Do you have an email account? Boa. Aí a gente tem outra. Aí então a pessoa te perguntou, né? What's your email? Você vai ter que responder. Você sabe responder o seu e-mail? Por exemplo, como é que a gente falaria isso aqui? Você sabe? Vamos dar uma olhadinha. Aqui o símbolo é at e o ponto a gente vai falar dot. Aqui a gente acha que está falando inglês com underline, mas na verdade o que eles usam é underscore. E o hyphen tem a versão parecida com a nossa e tem o dash. Então, se eu te perguntasse What's your email? E esse fosse o seu e-mail, era assim que você iria me responder. My email is john_smith@gmail.com. E aí, se você está falando com um gringo, toma cuidado com algumas coisas aqui. A gente tem, às vezes a gente decorou certinho. My email is john_smith@gmail.com. Esse Gmail provavelmente o estrangeiro não vai entender. Lembra que aqui é o G e-mail, então é Gmail, alright? Que nem Hotmail, pode falar também, alright? Ok. Aí, outra dica que eu posso te dar aqui, escreve o seu e-mail que nem isso aqui, ó. Se você tem dificuldade para lembrar, se você ainda não sabe falar o seu e-mail, é uma boa dica. Porque aí na hora que você esquecer, você dá uma olhadinha lá na cola que você fez e aí você recapitula até que uma hora você memoriza. Alright? E aí tem mais 2 partes comunicativas e depois a gente vai para a parte da escrita. Que seria pedindo para a pessoa te mandar informações por e-mail. Então, como é que você fala? Me manda por e-mail, me manda isso aí por e-mail. A primeira opção é Can you send this to my email? Você pode mandar isso para o meu e-mail. Ou
Can you send it through email? Você pode mandar isso através do e-mail ou pelo e-mail. Ou, talvez o mais estranho, can you email it to me? Então, o e-mail acabou de virar um verbo. Você pode me e-mailhar, né? Você pode e-mailhar isso para mim? Fica estranho se a gente traduzir ao pé da letra, por isso que nem sempre a tradução vale a pena. Vale mais você entender o contexto. Quando eu quiser que alguém me mande alguma coisa por e-mail, eu vou falar, can you email it to me? Right? E aí, vamos supor que você não recebeu um e-mail. O que você pode falar? I haven't received your email. Eu não recebi o seu e-mail. Mas, Aline, o que é esse haven't? O que é esse haven't received? É uma estrutura gramatical que, se você não tem muito conhecimento do inglês, não vale a pena você se preocupar com isso agora. É melhor você decorar a frase do jeito que é, entender quando é que você pode usar, e mais pra frente, conforme você vai estudando e conhecendo mais as regras do inglês, você vai entender que estrutura que é essa e por que está sendo usada. Right? My email is getting full. Então, meu e-mail está ficando cheio. E talvez essa seja uma boa frase para ser usada na empresa. Logo que você começa, você pode falar: My email account hasn't been created yet. Então, a minha conta de e-mail não foi criada ainda. Right? Bom, aqui foi a parte comunicativa, de perguntas, respostas, de comunicação verbal, ok? Right. E aí, para a gente encerrar esse primeiro bloco, que depois a gente vai para a parte escrita, a estrutura escrita, vou te falar daquelas abreviações que você vai encontrar e como evitar gafes nesses e-mails, mas antes disso, eu queria te mostrar mais um pouquinho de vocabulário. E essas palavrinhas aqui, elas vão aparecer lá no seu e-mail se você deixar na versão em inglês. E talvez seja uma boa dica, porque você consegue ter contato diário com o inglês. Mesmo que seja uma palavrinha ou outra, é uma forma do seu cérebro estar sempre em contato. Tá sempre lendo alguma coisa, sempre usando alguma coisa em inglês. E isso faz diferença, assim, no seu inglês. Mesmo que seja pouquinho, a constância é muito importante, né? Então, vamos dar uma olhada. O que é inbox? É a caixa de entrada. Sent mail é o e-mail enviado. Drafts, rascunho. Trash, lixeira. Compose, escrever, que vem da palavra composition, que é a redação. Right? Attached files, são os anexos. Send, enviar. Forward, encaminhar. Ok? Right? So far, so good. Até aqui tudo bem? Bom, se você tá gostando desse conteúdo, acha que tá te ajudando, então deixa um like aqui pra mim, pra eu saber que você tá gostando, pra eu continuar produzindo vídeos pra você. E aproveita e se inscreve, porque toda semana eu coloco vídeo. E é uma forma de você ter contato semanal com o inglês. Se você já estuda, então você tem mais um suporte, mais um contato semanal com o inglês. Se você ainda não estuda, é um bom começo, né? Para você começar a se acostumar com o inglês, quem sabe se animar e fazer inglês comigo. Right. E aí, então vamos para a parte da escrita, né? Aqui tem uma estrutura e eu tenho um opening, que seria a abertura. Eu tenho Dear Mr. and Mrs. mais o surname. E eu tenho Dear Sir or Madam. Esse de baixo é quando eu não sei quem vai receber meu e-mail. Então, eu vou falar Dear Sir or Madam. Agora, quando eu tiver o Dear Mr. or Mrs., eu só vou poder usar quando eu estiver falando de sobrenome. Eu não posso, por exemplo, falar Dear Mrs. Aline. Isso eu não posso fazer. Agora eu posso falar Dear Mrs. Aline Treff ou Dear Mrs. Treff, que é o mais comum, só o sobrenome. Alright? E aí, cumprimentei, vamos começar a conversa. Sempre que eu começar um e-mail, eu tenho que dar um motivo por que eu tô mandando um e-mail para alguém. Então, to complain, para reclamar. To thank, para agradecer.
to ask, para perguntar alguma coisa, right? Então, sempre começa, I'm writing to thank your email about something, for example. E aí você faz um textinho curto, sem muito objetivo, porque lembra, né, que no trabalho tá todo mundo agoniado, ninguém tem muito tempo para parar e ler, e lá fora eles têm uma tendência de ser ainda mais objetivos que a gente aqui no Brasil. Então, se você for falar com alguém lá de fora, quanto mais objetivo você for, melhor. E aí, para encerrar, você pode falar, I look forward to hear from you. Então, aguardo a sua resposta. If you have any questions, let me know. Se você tem alguma pergunta, me avisa. E para terminar, se eu comecei com Dear Mr. or Mrs., eu vou terminar com Yours sincerely. Se for Dear Sir or Madam, eu vou pro Yours faithfully. Isso aqui é uma regra, é uma convenção, tá? Que aí não adianta ficar, mas por quê? Que palavra esquisita. A gente aceita que dói menos. A gente usa do jeito que tá e acabou. Mas eu vou te dar uma outra opção daqui a pouquinho que talvez seja mais fácil, ok? Daí, se você recebe e-mail em inglês, provavelmente você já deve ter visto alguma coisa desse tipo aqui. O que é ASAP? As soon as possible. For your information, by the way, to be decided. E respond, please. Então, ó, I need this report ASAP. Então, eu preciso desse relatório o mais rápido possível, ASAP. E essa abreviação eu já ouvi muita gente falar, tá? Não fica só na escrita, não. FYI, the meeting tomorrow starts at 9 a.m. This is my presentation. By the way, would you like to add something? Budget to the new project to be decided. Respond, please, by March 10th. Então, responda até 10 de março, ok? Essas expressões, elas têm um caráter um pouco mais informal, tá? Você não vai ver isso em e-mails super formais, com pessoas que você não conhece muito bem, mas claro que isso não é uma regra, tá? Mesmo sendo um e-mail formal, você pode ver isso no texto, né? E aí, falando desse negócio de ser formal, de não ser formal, vamos dar uma olhadinha aqui em gafes que você pode evitar quando enviar um e-mail. A primeira delas é não use o primeiro nome da pessoa. No seguinte sentido, hoje é muito normal as pessoas já usarem o primeiro nome em ambiente de trabalho, mesmo sem te conhecer. Mas não são todas empresas. Então, se você está chegando no lugar, é melhor você pecar pela formalidade do que pela informalidade, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então, começa usando aquele Dear, Mr., Mrs., mais o sobrenome. Você vê como eles vão te responder, ou a pessoa pode falar, não, you can call me, e aí fala o nome dela. E aí sim você muda a forma de tratamento, mas sempre começa mais formal, para evitar a gafe. Outra dica é keep it simple. Então, às vezes a gente estuda inglês e quer mostrar que a gente tem um bom vocabulário, que a gente sabe escrever bonito, e a gente quer florear, mas lembra que quanto mais simples, mais objetivo, melhor você vai ser compreendido e melhor, e é como eles fazem lá fora. E aí, nesse keep it simple, tem um parênteses aqui para a gente tomar cuidado, que é o seguinte, às vezes eles são muito objetivos, até demais, e pode parecer um pouco grosseiro pra gente. E aí a gente tem que tomar cuidado para não levar isso pro pessoal, porque não tem nada de grosseiro, é só o jeito deles falarem. Por outro lado, eu ainda insisto que a gente tem que pecar pela formalidade do que pela informalidade quando se trata de negócios, de trabalho. Então, você tenha o cuidado de não ser também tão direto para não ofender, porque uma coisa é o estrangeiro
e outra coisa é a gente usando a língua deles para tentar se comunicar. Então, sempre vai para o lado mais formal, e aí você vai melhorando, você vai deixando mais informal conforme você vai tendo convivência com a pessoa, recebendo e-mails e vendo como que é o tratamento que ela te dá também, right? Cuidado com tradução direta. Esse é o erro, acho que as gafes piores acontecem daqui. Principalmente quando você tenta traduzir uma palavra só. Mesmo que seja até frases, às vezes a gente pensa numa expressão em português e quer pôr alguma coisa parecida em inglês. Sempre que você for traduzir, se for uma palavra, você vai usar dicionários que dão contextos, não o Google, porque o Google melhorou bastante, mas o que acontece é que às vezes uma palavra tem mais de uma tradução. E aí, qual dessas traduções você quer? Ou tem mais de uma palavra para a mesma tradução. E aí, qual delas você deve usar? Se você estiver dentro de um contexto, você se certifica que você está falando aquilo que você quer. Agora, se você estiver traduzindo uma frase, uma expressão, alguma coisa que possa ter alguma confusão ali no meio do caminho, joga essa frase no Google. E aí vê o que aparece. Se tem outras frases que aparecem na pesquisa, ou se não tem, ou se tem corrigida. E aí você sabe se sua frase está certa ou se está errada. Essa é uma super dica, hein? E abraço e beijo não pode. Aqui no Brasil é muito comum, principalmente ABS, né? Para abraços. Lá fora eles não falam hugs or kisses. Mas, em vez de usar aqueles palavrões que eu te ensinei, você pode usar a palavra regards. Ixi, tá branco? Deixa eu pôr aqui. Regards or best regards. Essa é uma palavra meio neutra que você pode usar, que seria o nosso abraço. Não é a tradução exata, mas ela entra nessa função. Então, você pode usar regards, best regards. Alright? Bom, a aula de hoje foi para te ajudar a ver um pouquinho de como escrever um e-mail, por onde começar, te dar um guideline aí e o que você deve evitar para não cometer gafes, né? Agora, além dessas informações que eu te passei, é importante você manter uma prática do inglês. Porque se você tiver inglês só na hora que você precisar escrever um e-mail, você vai estar muito travado. E às vezes frases simples que você faria em 1 minuto, você fica lá batendo cabeça, usando o tradutor, sendo que não precisava. E aí, eu posso te convidar para o meu grupo de WhatsApp, que é um grupo em que eu dou uma dica de inglês por dia. E por que eu resolvi fazer isso? Para te ajudar a ter esse contato diário. Lá eu coloco dicas super úteis, curtinha, que não vai tomar muito seu tempo, mas que vai garantir que todo dia você está ouvindo falar desse bendito inglês. E com isso vai fazer muita diferença na sua evolução, no seu progresso, porque você está tendo um contato diário. Ok? That's it. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu like aqui. Alright? Thank you. Bye, bye.